Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu sou o pastor Renan e convido você a acompanhar mais um episódio de A Palavra que Ensina. Nesta semana, a Palavra de Deus nos apresenta um cenário marcado por uma realidade: a sede. A sede que a Palavra de Deus nos apresenta revela também uma realidade maior, mais profunda, porque apresenta um coração sedento. A nossa própria sede só pode ser saciada pelo próprio Deus. E um dos diversos vínculos que une as gerações de todos os tempos e de todos os lugares são as reclamações. Muitas vezes preferimos reclamar da realidade, dos problemas, das dificuldades, do que lutar para melhorar a situação. Quando Jesus vai até o poço de Jacó, na região da Samaria, os discípulos provavelmente murmuraram, porque não era comum que os judeus passassem por aquela região. Jesus quebra barreiras sociais e também religiosas ao pedir água para uma mulher de Samaria. E no desenrolar da história, é ele quem oferece a água da vida. Dessa água bebe aquele que é chamado pelo Evangelho, mesmo que tenha um passado conturbado, difícil, porque o passado não importa para aquele que bebe da água da vida, da água do perdão. A história que nos conta o Evangelho nos conecta a uma necessidade humana, ou seja, a uma necessidade física, com a necessidade do Messias, que é uma necessidade do coração. Quando Jesus no poço de Sicar se revela como aquele que concede a água que não se esgota, ele não oferece um alívio apenas momentâneo, mas vida que permanece. A vida da mulher que conversa com Jesus é marcada pelas frustrações, por uma busca por satisfação, e a conversa também revela a fragilidade que cada um de nós tem, a necessidade que todos têm de buscar alguma coisa a mais. Quando Jesus então se faz conhecer, a sede muda, o desejo muda, a necessidade também muda. Jesus vai ao encontro das pessoas em suas necessidades, em suas fraquezas, para oferecer aquilo que ninguém mais pode entregar, uma verdadeira satisfação, um verdadeiro descanso, a verdadeira salvação. As pessoas buscam saciar a sua sede com paz, com relacionamentos, com bens, com conquistas. Mas essa busca vicia. Essa bebida dá ainda mais sede. E por isso quem bebe dessa água continua tendo sede, ou volta a ter sede. É necessária, portanto, a água viva que é oferecida por Jesus. Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo quando nós fomos batizados. No batismo, nós fomos mergulhados para dentro desta fonte, que nunca seca. Agora, nós temos uma sede diferente, a sede de justiça, a sede de fazer a vontade de Deus. Em ambos os casos, Deus nos acompanha, nos abandona, provê aquilo que necessitamos. E notem como Deus continua gerando vida a partir da água. E por isso o texto bíblico nos conecta a uma realidade presente em todo o período da Quaresma. Temos vivido um período que prepara o povo de Deus para celebrar a ressurreição de Cristo. E por isso o viver do batismo é tão presente. Deus promete agir por meio da água. A nova vida que recebemos vem do Salvador Jesus, que caminhou até a cruz. Inclusive, na cruz, Jesus
sofre a sede mais profunda, ele assume a nossa sede, a separação de Deus, para nos conquistar a reconciliação. E no batismo, Deus nos alcança pessoalmente com essa promessa. Ele nos une a Cristo, ele nos dá perdão, ele nos chama de filhos. A água que Jesus dá precisa ser constantemente buscada, porque a sede que temos pela justiça, pela vontade do Senhor, é maior até que a sede que temos quando conquistamos as coisas. A vontade de estar diante da fonte permanente, de ser sustentado pela palavra de Deus, é aquilo que flui do coração daquele que é redimido por Cristo. A Escritura deixa sempre evidente para todos nós que não somos nós que subimos até Deus com os nossos baldes vazios para que Deus os preencha, mas sim que Ele desce até o poço mais profundo da distância que temos com Ele, para nos preencher com a sua misericórdia e o seu amor. Talvez você conheça pessoas que passam por momentos de deserto, de escassez, de incerteza, de medo. Talvez carregue com você aquela sede silenciosa da mulher no poço, que busca por sentido, busca por aceitação, busca por paz. Em condições assim, as pessoas até se perguntam: o Senhor está mesmo no meio de nós? Ainda que nós não compreendamos o sofrimento que passamos em Jesus Cristo, o Deus Emanuel, a resposta é clara: sim, Deus está no meio de nós, Deus está conosco. Ele continua presente onde a sua palavra é anunciada, onde a sua promessa é aplicada. E ele continua saciando a sede por meio da graça que nos foi dada. Viver a quaresma é voltar à fonte. É lembrar que a nossa vida não depende de conseguir extrair dos poços deste mundo a água que não sacia a sede, mas do beber da água que Cristo concede. Jesus conhece a sua sede, ele conhece o seu passado. Por isso a quaresma é o tempo de parar de fugir e encontrar o refúgio no Senhor. Ao viver a fé, entendemos que a fonte está aberta, que a água da vida continua jorrando, e quando a ansiedade secar a esperança, ou o pecado trouxer o deserto para o seu coração, lembre-se daquela primeira água unida à palavra que foi derramada sobre a sua cabeça. Você tem a promessa, você foi batizado. Sirva-se, portanto, da palavra. Retorne à fonte do perdão. A palavra de Deus é abundante e é o suficiente para transbordar em nós o perdão, que é o que nós necessitamos e que também é o que precisamos compartilhar. A palavra que ensina nos mostrou hoje que Deus transforma os desertos em lugares de vida. A sede de cada um encontra resposta no mesmo Senhor. Que nessa caminhada quaresmal você continue sendo renovado pela água que Cristo oferece, confiando na promessa que Ele revela, mas que Ele também já deixou sobre você. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui abaixo aquilo que você pensa ou como você está vivendo este período quaresmal. E lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. Não cave poços onde não há água. Só Jesus é a fonte que sacia a sede da alma e do nosso viver para sempre.